Olá, pessoal, tudo bem? A gente está em mais um episódio do videocast Somos Curatas. Eu sou Alice Salvo. E eu, Cássia Olísio. E a gente está aqui para falar de vários assuntos que mexem com todo mundo, não apenas quem trabalha na comunicação, mas quem vive esse mundo digital que a gente está vivendo hoje, nova economia, a importância da curadoria no mundo da abundância, né, de tecnologia, tanta coisa acontecendo. E eu acho que hoje o tema do episódio central, a gente já falou um pouco disso, mas é importante a gente ter um episódio só para falar disso, que é a tecnologia. Como é que ela mudou nossa forma de viver e de se comunicar, né? Comunicação pessoal mudou e a comunicação nas empresas mudaram. Não é importante a gente falar disso, Cássia? Muito importante. Olá, tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui de novo. Esse papo tem sido cada vez mais gostoso de fazer, né? Uma parte deliciosa do nosso trabalho e da nossa função, né? Como curadoras, de conseguir trazer conteúdos relevantes aqui para quem está na linha de frente aí, nas empresas, fazendo as coisas acontecerem de fato. Eu sou super adepta à tecnologia, né, às novas tecnologias, desde que bem empregadas, e eu acho que se colocar o nosso olhar sobre isso, sobre como elas ajudam, né, a gente sabe que tem muitas coisas que não são privilegiadas pela tecnologia, mas vamos colocar o nosso olhar naquilo que ela ajudou a transformar e dar um foco nisso, mostrar como é que ela tem ajudado também as empresas a se comunicarem melhor. Adoro esse tema. E vejo um futuro muito promissor para isso tudo, né? Embora seja um tema que está desafiando muita gente. Desafiando tanto, menina, que eu vou até te contar uma experiência pessoal que eu tive esses dias aí, que eu achei muito bacana. O metaverso, já ouviu falar, né, Cássia? Sim. Todo mundo já ouviu falar do metaverso, mas todo mundo já ouviu falar, mas poucas pessoas entraram no metaverso. E eu tive a oportunidade de entrar. Uau, dias como é que atrás. foi? Eu tenho um primo, Rodrigo Salvo, vou deixar aqui já o agradecimento antecipado, mora nos Estados Unidos há muitos anos, foi trabalhar lá, estudar inteligência artificial quando não se falava disso, 15 anos, 20 anos atrás, e hoje ele trabalha no Facebook, na Meta, né? Uhum. Nova Meta, trabalha nessa área de inteligência artificial e está sendo um tester muito privilegiado do metaverso. Que legal! E aí ele trouxe o equipamento aqui para o Brasil, e eu falei assim, não, claro que temos que entrar, né? Tá falando de comunicação, vamos entrar. E aí eu entrei no metaverso, coloquei aqueles óculos, aquele como um joystick, né? Que parece não é um joystick, Uhum. mas, né, vamos comparar com um joystick. E confesso que eu fiquei muito impressionada de mergulhar nesse novo mundo, diferente do que eu tinha imaginado de realidade virtual, né, a realidade aumentada. Você realmente veste ali quase que um avatar para manipular as coisas no metaverso. Você vai andando, você está numa sala pequena, você vai andando, você tem uma estrada imensa, quer dizer, se você não tomar cuidado, e ele avisa um pouco com umas grades, mas se você não tomar cuidado, você avança no mundo sinal virtual. no mundo virtual. Então, quer dizer, é uma nova realidade que se coloca. Eu fiquei bem impressionada, e hoje vendo as tecnologias, como é que estão falando do metaverso, já tem muita coisa acontecendo lá dentro, né? Uhum. Eu acredito que é um mundo paralelo, realmente, né? É um universo paralelo que realmente está aí se apontando como uma grande tendência, como você mesmo falou. Ela não entra na categoria das tendências que são fumaça, né? Como a gente já tratou disso em outros episódios também. Se você não conseguiu acompanhar nossos primeiros episódios, dá uma rolada aí no feed. Tem episódios do Somos Curatas. A gente vem tratando desses temas com a nossa curadoria, tratando de temas da comunicação e da nova economia, como isso tem impactado nossas vidas e o nosso trabalho também. E é importante experimentar, ir lá vivenciar para depois vir falar, né? Exato, exatamente. Se você já vivenciou o metaverso, inclusive, comenta aqui com a gente, porque a nossa intenção é ter um diálogo muito aberto com vocês, é trazer vocês para a conversa, para que a gente evolua também com a nossa conversa, né? Hoje, eu acho que aqui a gente está usando de um recurso, em tese, novo, né? Até que novo, que é o podcast e o recurso do vídeo, também do videocast, para transmitir a nossa mensagem, levar a nossa mensagem a mais e mais pessoas, tratando isso como uma inovação para a gente. Você trouxe a sua experiência particular aí no metaverso como uma coisa super hype, né? Algo que foi muito diferenciador aí para vocês experimentarem. E numa imersão que eu acho que, assim, e é uma coisa que eu quero te perguntar, já até adiantando um pouquinho aqui, que eu sei que
pouquíssimo tempo atrás, você teve no Vale do Silício. Então, eu contei uma experiência do meu primo que estava no Vale do Silício, veio para o Brasil e trouxe uma tecnologia para eu experimentar. Mas você teve lá, né, Cássia? Exatamente. Eu ia fazer um gancho, né, sobre isso. Eu fiz o caminho contrário, né? Eu fui daqui para lá para buscar um pouquinho de inspiração, né? O que te motivou a ir para lá? Primeira Exato, coisa, acho que... você é uma dona de uma agência, trabalhando com comunicação, de repente você me ligou e falou, Alice, estou indo pro Vale... Eu lembro que você me contou. Quando acontece uma coisa legal, eu gosto de te ligar para te contar que eu sei que você fica feliz também. Exatamente. E aí você me contou, eu falei, gente, ela vai pro Vale do Silício. Fiquei doida para saber. Conta aí, o que te motivou a ir para lá? Legal. Eu acho que a motivação foi um anseio de um aprendizado novo, né? De buscar novos conhecimentos e de buscar me antecipar um pouquinho aquilo que tinha por vir. Eu me senti com uma necessidade de oxigenar o meu conhecimento e de poder trazer, inclusive, coisas novas para o meu time, para os meus clientes, para as pessoas que se relacionam comigo. Então, acho que a motivação foi a busca de um conhecimento novo, né? Eu fui lá, de fato, inscrita num curso, num programa de imersão, né? Fui acompanhada com um time aí de especialistas que oferece esse programa, um programa da Startse, inclusive, muito bacana. Muito bacana, é legal acompanhar o pessoal da Startse, né? Fica aí até a nossa dica de curadoras. Muito bacana, e eles voltaram depois dessa fase mais soft aqui da pandemia, e com a reabertura dos países, eles já voltaram a fazer essas imersões internacionais. Existem imersões para outros países também, de ponta, que estão aí liderando alguns movimentos de inovação, mas a minha ida para o Vale do Silício foi justamente para conhecer o que está acontecendo, né? O que estava acontecendo no mundo, que tinha por vir e como a comunicação poderia se beneficiar, como a forma da nossa agência, do nosso time fazer comunicação poderia aprender com tudo isso, né? O que você viu lá, Cássia, que mais te... porque assim, eu acho que quando a gente volta, você foi antes da pandemia, né? Exato. Acho que quando a gente volta com tanto repertório que é difícil até de curar, né? De Exato. escolher e tal. Agora que passou um tempo, que você, né, já deixou o negócio ali curado e tal, o que você traz, assim, o que te impressionou? Para mim, principalmente, algumas inovações e algumas tendências que foram apontadas lá, eu percebi que elas, de fato, não eram as tendências fumaça, né? Não eram aquelas inovações que iriam se dissipar com o tempo. Inteligência artificial, por exemplo, para mim, se revelou ali no Vale como algo muito mais real e provável e perto de acontecer e de se desenvolver do que eu mesma imaginava. Quando fui, eu tinha uma ideia de que isso era uma coisa para 10, 15 anos para frente. E quando eu voltei de lá, nessa fase de angústia, eu chamo até, foi uma fase de muita angústia, de querer executar coisas novas, com aquilo tudo, com aquele conhecimento que eu adquiri, e não conseguia fazer num curtíssimo prazo, né? Porque você volta, você tem seu dia a dia acontecendo, as transformações, elas precisam também serem implementadas, né? Tinha um dia a dia rolando na agência, tinha um dia a dia de processos, de clientes, e aí eu comecei a tentar colocar inovações ali. E a inteligência artificial não foi algo que eu consegui implementar, mas eu já vim com uma certeza de que ela era muito real. Que era uma tendência. E é só importante, eu só vou fazer um parênteses aqui, importante você falar, você veio cheia de informação, doida para fazer as coisas, e chegou aqui e viu uma realidade que você tinha que fazer o dia a dia. E eu acho que você expôs um sentimento que é de muita gente que está escutando a gente, né? Foi o da angústia. Né, a gente que trabalha em comunicação, independente de qual empresa que você está, em qual frente da comunicação, né? Que tem a comunicação interna, a comunicação externa, marketing, enfim. Mas, assim, a gente vê tanta coisa, que a gente está numa área tão assim ali, né? Vendo tanta coisa nova, aí de repente você chega na empresa e fala, ai, mas eu tenho que fazer o processo ali, burocrático, não sei o que lá. Ai, não vou conseguir implementar isso tudo. Esse sentimento de ser angústia, eu acho que você falou de angústia, é um sentimento muito comum, né? Exato. E para você conseguir sanar essa angústia, eu acho que você tem que ter uma autocompaixão, né? De entender que você adquiriu um novo conhecimento, você vai fazer passo a passo para conseguir implementar aquele conhecimento, mas que esse passo a passo exige tempo, construir um cenário favorável, seja numa empresa, então conversar com a sua liderança para que algum projeto aconteça, ou engajar as pessoas num projeto como esse, encontrar fornecedores e parceiros preparados para te ajudar a implementar um projeto novo, um pouco mais inovador do que aquilo que a empresa já fazia. Então, eu fui percebendo, a primeira coisa que eu fiz ao voltar do Vale do Silício foi uma live. Eu queria passar esse conhecimento adiante. Quer falar, né? Queria falar, exatamente. Então, eu fiz uma live que teve uma
hora e pouco de duração, foi uma live super longa. E ali eu preparei alguns slides, alguns recursos ali, só para eu não me perder e não esquecer de falar, porque... Essa live tá gravada? Ela tá gravada, então tá no nós vamos YouTube. colocar, viu, gente? Depois a gente coloca o link. Legal. Ela é extensa, mas dá para ir passando um pouquinho. Acho que deve mostrar até o sentimento, assim, o pulso da empolgação que você tava na hora, né? Total. Aquilo era uma energia pura, essa live, porque eu realmente eu acreditava que tudo aquilo era importante e viável. O meu destaque para a viagem, o meu maior aprendizado, um deles estava relacionado à inteligência artificial, então de saber que ela era mais viável do que aquilo que eu imaginava. Um outro foi um choque de saber que a questão dos dados, né? A gente está falando da era dos dados, da importância dos dados nas organizações, nos mecanismos de comunicação das empresas, e eu fiquei impressionada ao saber que somente 0,5% dos dados gerados no mundo são analisados. Menina, é isso mesmo? Muito pouco. Esse era um dado, né, antes de da 2019, pandemia. Tá. Exato. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, se isso cresceu a 2%, a gente pode estar nessa média. Então, é muito pouco. O volume de dados que a gente gera versus o volume de dados que a gente analisa, avalia e trabalha com ele ainda é infinitamente Olha que informação pequeno. Importante e que te acalma um pouco, né, dessa angústia, não sou eu só acho. Não que sou fala, só eu. Ninguém está usando, calma, vamos devagar, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que você conseguir juntar, né, a nova economia com novos modelos de negócio e com novas tecnologias, eles chamaram essa tríade de flywheel model, né? Como se você um novo modelo de girar, de fazer a máquina girar. Você tem que conectar a nova economia com novas tecnologias, com novas formas de trabalho. Isso se falava lá em 2019. Antes de uma pandemia. Antes da pandemia. Então, era quase que um prenúncio, mas nunca a gente ia imaginar que teríamos que ter um vírus, né, com esse impacto todo que nós tivemos, mas já falava de uma necessidade de adaptação para que porque mudanças viriam a acontecer. Então, pensar o modelo americano de trabalho, principalmente o americano, que já é muito baseado em horas, por jobs e tudo mais, ele foi um modelo também que se destacou para mim ali, mas era quase que impensável aqui no Brasil entender que uma mudança viria tão rápida, né? Aqui a gente tem o seletismo, né? O CLT, hoje a gente tem uma pejotização maior dentro da própria área, falando especialmente da área de comunicação, que é a nossa área de trânsito aqui, né? De atuação. Né? Mas foram questões do mundo do trabalho, do universo do trabalho, que aquilo que parecia muito distante, eu vi se revelando nesses últimos 2 anos. Então, é engraçado que essa viagem se reverberou demais na minha vida durante essa pandemia, durante as transformações que a tecnologia veio para suprir o nosso isolamento, as necessidades a vida que a gente passou a levar num período, né, pandêmico, né? Não sabemos se é a última, talvez seja a primeira pandemia de muitas das pessoas que estão nos ouvindo, né? Talvez a maioria das pessoas que nos ouvem é a primeira pandemia. Não sabemos se é a última, se teremos próximas. Agora acho que a gente está todo mundo de antena... O radar tá ligado. O radar ligado, porque sempre pode vir uma outra coisa, a gente acha que está mais atento com isso. Mas, assim, me diz em relação a mudanças que você fez, e eu acompanhei um pouquinho, mesmo sem poder implementar tudo, que também não é possível, você fez algumas micromudanças ali que causaram grandes transformações, não foi? Exatamente. Uma delas, eu acho que uma grande mudança de mindset meu, né, como líder de uma agência que se confirmou aqui, foi criar uma cultura remota. Né? A nossa cultura de trabalho remoto, ela veio ali com muita força para que a gente conseguisse trabalhar fazendo a gestão dos nossos projetos de comunicação, continuando atendendo os clientes, continuando atendendo as demandas das empresas, né? Nós atendemos clientes corporativos, atendendo as demandas, mas com um time, um trabalho com squads, né? Esse modelo de trabalho que eu já acreditava, ele se manifestou de uma forma enorme, e eu me senti inovadora. Olha que engraçado. Quando eu comecei a olhar que agora é muito comum que empresas e agências de comunicação e fornecedores de comunicação trabalhem nesse formato de squads, eu percebi que era uma prática que eu já acreditava lá atrás que funcionava, que com uma boa curadoria e uma boa... de pessoas, né? Exatamente, uma boa forma de selecionar pessoas por skills, entender quais times funcionariam melhor. Então, eu preciso dessas técnicas e deste estilo de pessoas para fazer um conjunto bacana, para conseguir fazer um projeto legal combinado à cultura deste cliente. Olha que bacana. Então,
Calma que você vai falar disso mais. Eu queria que a gente fizesse um intervalinho para você pegar um fôlego aí. Legal. E eu tô curiosa aqui, porque no próximo bloco a gente vai falar mais disso do que você aprendeu no Vale, tá bom? Tá legal. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Legal, isso aí, esse assunto, Vale do Silício, sua viagem é para um episódio inteiro, né? Rende bastante. E você estava falando dos squads, né? Assim, para quem não sabe, né? Os squads, você montar as equipes de skills diferentes e expertises diferentes. E como é que você montava essas equipes? Passei a montar com uma intenção maior, né, depois da minha ida para lá, por entender que esse modelo ele é muito aceito e por entender que esse é um modelo que ele privilegia a diversidade de pensamento. Olha que né? legal. Você colocar pessoas que têm repertórios distintos, né, elas têm experiências anteriores diferentes e que contribuem, cada uma delas sabe, encontra o seu jeito de contribuir para que um projeto ele aconteça de uma forma legal. Então, essa habilidade foi aprimorada. Eu atribuo muito a minha viagem à melhoria dessa minha habilidade, o que, já fazendo correndo o filme aqui mais para frente, o que me traz a Curatas hoje, né? Uhum. Eu também vim de lá muito inclinada a trabalhar, a criar um produto, uma plataforma digital que pudesse ter uma escalabilidade, um trabalho que pudesse ampliar a nossa entrega do que somente aquela prestação de serviço entre cliente e agência. É mais ou menos pegar o melhor do ser humano, né, que é a skill e tal que você está falando, e colocar a tecnologia para potencializar e para escalar isso, certo? Exatamente. Colocando o cliente, né, nosso cliente, enquanto agência, sempre foram analistas, coordenadores, gerentes de comunicação, CMOs, pessoas que estão nas cadeiras de comunicação das empresas, colocando dores que existem nessas áreas no centro da nossa solução. Uhum. Então, hoje a gente caminha, né, para uma plataforma que resolve a contratação de serviços, de fornecedores de serviços para os projetos de comunicação diante das questões que a nova economia trouxe, né? Que todo dia traz uma questão nova, né? Todo dia, questões como prazo, né? Pressa para solucionar alguns problemas ou para implementar projetos, decisões dentro das empresas que pivotam, né? A gente tem, às vezes, um caminho sendo feito ali, tomado pela empresa e, de repente, alguma coisa acontece e faz com que a empresa mude um pouco a rota do seu olhar, mude aquela intenção, então conseguindo atender com mais urgência, trazendo mais simplicidade, né? Eu acho que simplicidade é uma palavra importante porque os processos burocráticos, os processos morosos para você conseguir alinhar com a área de compras, alinhar um escopo técnico, alinhar um briefing, conseguir conversar com fornecedores que teriam a capacidade de te atender e selecionar dentre as agências ou fornecedores que são generalistas, aqueles que são especialistas, enfim, facilitar um pouco mais a busca de quem pode ser um grande parceiro da empresa para executar o meu projeto, com a simplicidade que a gente tem visto hoje em dia, né? O grande tornar o complexo simples, né? Tornar o complexo simples, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que... E o digital traz muito essa necessidade, né? Da gente ser a mentalidade ágil, primeiro da gente ser ágil, mas a gente ser principalmente simples, porque senão, se a coisa fica muito complexa, ela não anda com a velocidade que tem que andar nessa nova economia, né? Exatamente. A velocidade dentro das empresas, né, e dentro das áreas de comunicação, se não tratadas, se não preservada a estratégia, ela vira uma área que ela apaga incêndios o tempo todo, né? Você fica resolvendo pequenos problemas de comunicação para fazer a informação chegar aos públicos que precisam, mas se você perder essa capacidade de um olhar mais estratégico, né, para a comunicação, você vai ter um prejuízo muito grande no fim do dia, né, ao longo de um período. Quando você olhar para os resultados da área de comunicação, você vai ver que você pulverizou ações com coisas que não precisava, ou o famoso... a repetição, né, do orçamento, um orçamento de comunicação construído lá em 2016, que vem se repetindo, somente com um pequeno reajuste, ele se repete. Então, eu continuo pagando um FII mensal
para agência com o mesmo escopo, com demanda muito parecida, com gestão de canais em redes sociais, mas eu não estou avaliando com atenção os Não resultados. está vendo resultado. É quase que dar um tiro de canhão, Pra gastar matar muito dinheiro pouquinhos passarinhos. para matar, né, uma formiguinha ali e você não consegue atingir seu objetivo de negócio. Exatamente, não construir uma marca, né? Não elevar o valor dessa marca, conseguir construir um posicionamento mais interessante para o seu negócio. Então, trazer tecnologia, né? O que eu atribuo muito a essa transformação de mindset é colocar a tecnologia em favor da simplificação da contratação de serviços, mas também de melhores resultados, né? De que a área de comunicação seja reconhecida como uma área estratégica dentro das empresas, que ela tenha a sua cadeira consolidada, né? Uma área que tem indicadores, uma área que tem dados relevantes, uma área que ajuda as outras áreas a tomarem decisões, né? Employer branding, por exemplo, é um tema que divide cadeira entre comunicação interna, RH, Sim. né? Comunicação interna é uma área que, ora, ela migra para a área de pessoas, de gente, ora ela está numa estrutura de comunicação institucional corporativa. E de marketing, hoje, se você pensar que os funcionários, eles estão reverberando a também sua marca são porta-vozes da no marca. LinkedIn, seja lá onde for. Então, assim, o Employer Brand, ele entrou muito forte, não como um discurso, mas, assim, hoje em dia tem que ser uma prática. Uma prática, né? Exatamente, uma prática. E essa questão da transparência e da verdade entre discurso e prática, ela é, assim, a tecnologia trouxe ela descortinou, né? Ela abre as cortinas de uma empresa realmente para que essa exposição aconteça o tempo todo. As verdades precisam ser tratadas, a comunicação tem que ser verdadeira. Não adianta você falar mais do que querer esconder algum assunto, tentar esperar. Então, essas verdades, elas se tornaram cada vez mais reveladas com as tecnologias. Isso é uma mudança. Coisa que eu achei interessante nessa sua mudança, assim, você veio com toda essa, né, essa empolgação, 1h30 falando numa live e tal, mas você teve que implementar na prática, materializar essa empolgação. E é claro que é muito difícil, né? A gente sabe os desafios, mas eu acho que você fala de um lugar com muita autoridade, porque você conhece os problemas, os desafios dessa comunicação no mundo corporativo. E você, de certa forma, você conseguiu fazer essas transformações, né? E atingir objetivos ali, até imediatos ou de médio prazo e tal. Então, eu queria que você contasse, assim, até para você deixar quem está te escutando um pouquinho mais aliviado, assim. Foi tão difícil, foi tão dolorido fazer essa transformação digital ou você conseguiu fazer, assim, tipo, com ganhos e perdas, mas, assim, conseguiu fazer? Olha, eu resumiria que a base consciente, né, do meu trabalho para fazer essa transformação digital, ela não estava na tecnologia, ela estava no olhar para as pessoas. A base foi essa, porque eu entendia que se eu não engajasse as pessoas que estavam comigo, que estavam no time, né, que estão ali compondo um time, trabalhando para que a gente prestasse um serviço aderente ao que os clientes precisavam, mas também puxasse a régua, né? Puxasse a régua para ser visto, sermos reconhecidos como uma agência de destaque, uma agência de estratégia, uma agência que conseguisse ajudá-los na estratégia, eu não teria o resultado lá na ponta. Então, ao invés de vir e trazer produtos tecnológicos, eu investi no modelo de gestão. Por isso que eu mencionei lá atrás, a cultura remota, né, foi uma das mudanças que eu implementei. O trabalho em squads foi uma outra mudança que eu implementei. Então, as principais mudanças foram focadas em pessoas. Obviamente, isso se refletiu no trabalho, né, na prestação do serviço. Foi um momento em que a gente percebeu, a gente teve a pandemia logo, né, no meio do período dessa implementação, a gente teve a pandemia, o meu negócio como vários negócios, né, muitos negócios, acho que o setor de serviços foi o primeiro foi o comércio, o segundo a indústria e serviço foi em terceiro lugar, né, em termos de impacto negativo pela pandemia, mas também foi um setor impactado. Mas, de certa forma, você já estava ali pré-preparada, né? Eu estava preparada. Não parei de remar, né? Eu acho que a questão foi, não parei de remar e não parei de acreditar. Eu acho que essa questão a empolgação, né? A inspiração para fazer a transformação e tudo mais, isso daí não pode morrer, isso tem que estar no empreendedor, né? Ou no líder, nas lideranças dos negócios. Você precisa engajar as pessoas para que elas façam a mudança com você, né? E também isso foi uma outra coisa que eu entendi e que tem me motivado, inclusive, para esse caminho aqui, né? De trazer agora o meu conhecimento num formato de curadoria,
junto de você, desse time que a gente está construindo agora, para que a gente consiga ampliar o nosso impacto, né? Levar para mais pessoas. Então, hoje com a Curatas, a gente eu saio de um modelo da prestação de serviço one-on-one, né? Quem contrata a Tuto ou quem recebe o serviço da Tuto para um conteúdo, para uma plataforma que permite com que pessoas de qualquer lugar, inclusive do mundo, possam escolher fornecedores de comunicação dentro da nossa plataforma. E isso é tão possível, né? Hoje a gente vê a mudança muito radical da pandemia, foi as empresas poderem contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. E por que não serviços? E por que não serviços, né? Então a gente vê que a tecnologia, o que você falou, é muito bacana. Assim, eu já vou até fazer o nosso quadro, o nosso grifo. Nosso grifo? Nosso grifo, o quadro. Mas, assim, acho que você trouxe uma coisa muito importante, assim. Poxa, você foi no Vale do Silício, o que você trouxe e tal? Que eu tinha que, né, mudar ou melhorar a forma como eu lidava com as pessoas. Exatamente. Pessoas. Pessoas, porque são as pessoas que vão fazer a transformação digital, né? As pessoas precisam saber lidar com novas tecnologias. A gente está falando agora de uma nova geração e já tem estudos que mostram isso, né? A gente já tem tido acesso a pesquisas globais que mostram... em menos de 5 anos, 75% das compras corporativas já serão feitas em plataformas digitais. Assim como a gente compra hoje em dia na nossa casa, como a gente pede uma refeição hoje por um aplicativo, como a gente se locomove num aplicativo, né, de deslocamento. Então, aplicativos de entrega. Eu ouvi no rádio há poucos dias que a Amazon está testando entrega via drones. Eles escolheram uma cidade na Califórnia, por enquanto teste em uma única cidade, para um limite de produtos com até 2 quilos, né? Porque o drone tem ali a sua capacidade, mas com todos os riscos preservados, e o drone vai fazer a entrega de produtos de até 2 quilos na garagem da casa das pessoas, de uma forma teste. E a Amazon, então até, dá licença falar um negocinho aqui que uma vez eu li. A Amazon, junto com o Google, já vai dominar ou já dominou o mundo, né? Uma vez eu li também que a Amazon vai usar inteligência artificial, ou já está usando, não sei, inteligência artificial, porque ela vai te mandar para sua casa aquilo que você não comprou. Então, por exemplo, a Cássia tem os dados, né? A Cássia tem um comportamento de consumo, de gestão da vida, não sei o que lá. Ele te conhece, o Google te conhece melhor, né? O Google conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, aí a Amazon manda um produto e fala assim, acho que ela vai adorar essa cafeteira. Ela vai adorar essa cafeteira aqui, não sei o que lá. E ela manda para sua casa. Sabe quando você recebe um presente, você fala, meu Deus, era tudo que eu precisava, uma cafeteira que liga sozinha e faz meu café quando eu tô acordando, eu não preciso... A experiência do cliente colocada na potência então, aí máxima. Você vai lá e só faz o pagamento, só confirma o pagamento. Se você não gostar, você fala assim, não, nada a ver, não quero, e você devolve. O custo que eles vão ter de mandar a cafeteira para sua casa, você não gostar e devolver, ele vai ser muito menor do que as vendas que eles vão fazer usando inteligência artificial. Uma venda incentivada. Esse do drone que eu estou falando já é uma corrida não pela logística ou pela entrega, é uma categoria chamada entrega super rápida. Ou seja, já tem uma disputa entre gigantes, nós não estamos falando de pequenas empresas de logística, para entrega super rápida. Quantos de nós aqui, nossa audiência com certeza já se viu nessa situação, quando você está escolhendo ou no Mercado Livre da vida, em qualquer marketplace, putz, mas eu quero uma seleção dos que me entregam em 24 horas. Eu quero amanhã. Entrega amanhã? Eu quero amanhã, que eu vou para um aniversário e eu preciso entregar isso agora, entendeu? Eu preciso para now. Então, essa demanda, o nome essa é uma curiosidade, um quadro, um parênteses só para essa curiosidade, a gente está vivendo uma sociedade always on. Né, que diz que a gente está sempre conectado, a gente está sempre ligado nos processos, ligado em produtos ou serviços que nos permitam continuar ligados. Olha que loucura, né? Muito legal. Isso faz com que a comunicação avance. Qual que é o seu grifo dessa viagem do Vale do Silício, 2 anos depois, né, que a poeira baixou, você conseguiu ver com um certo distanciamento e vivendo essa comunicação pós-pandemia que a gente está vivendo? Qual que é o seu grifo da sua viagem? Legal. Eu vou tratar aqui, como eu ouvi ali naquela oportunidade, a gente teve a chance de visitar, conversar com pessoas de culturas, por exemplo, de empresas como o Netflix, por exemplo, pessoas da HP, são grandes corporações hoje. O meu grifo ele vai para a questão cultural. Né? O quanto, e que tem a ver com pessoas também, que tem a ver com comunicação também, mas o quanto as culturas são moldadas nas empresas ágeis para que elas sejam ágeis.
não são falas ou frases de marketing, não são promessas de uma marca sem serem cumpridas. Elas estão no DNA das empresas. A cultura ágil, a cultura de startup, mesmo em empresas grandes, faz com que a empresa seja ágil, consiga trazer as pessoas para essa agilidade. Então, eu acho que resumo da ópera, né, entre tecnologia e pessoas, a gente tem aqui, dentro do mundo corporativo, das empresas, a gente tem a questão cultural que faz com que essa velocidade ou esse acompanhamento das tendências possa se materializar ou vire somente uma promessa. Que legal, que legal. E a audiência, né? A gente queria saber qual é o seu grifo. Se você tem alguma coisa aqui que destaque, que você acha legal, ou que você quer saber mais, ou de alguma tecnologia que a gente não falou aqui, que você acha que é bacana compartilhar com a gente, manda pra gente, porque a gente quer trazer convidados. Quem sabe você é o próximo convidado para a gente conversar. Contar um pouquinho da experiência na sua empresa, como é que você tem visto esses desafios dentro da área de comunicação na sua empresa, é super bacana. Então, não deixa de escrever. falecom@curatas.com.br. Não deixe de compartilhar esse episódio ou o nosso podcast, @somoscuratas, é o podcast que a gente tem o maior tesão, a maior alegria em fazer e compartilhar o nosso conhecimento com vocês para que cada vez mais as novas e atuais e futuras gerações de comunicadores se sintam empoderados, né? Se sintam presentes dentro da transformação nas empresas. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima.